que é um centro de investigação sediado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, decidiu entregar uma medalha de mérito cultural ao Pinheiranda Gomes e sugeriu que a entrega dessa medalha se realizasse aqui na sede do MIL, o que nós aceitámos de imediato e, portanto, é isso que agora iremos fazer. A Anabela Rita e o José Eduardo Franco irão justificar essa entrega. Depois o Miguel Real fará também uma intervenção sobre o pensamento do Pinheiranda Gomes e, finalmente, eu darei conta de uma outra homenagem que o Clepul e outras pessoas ligadas não só ao Clepul, mas também ao MIL e ao Instituto de Filosofia Luso-Brasileira estão a promover. Eu depois darei conta disso no final. Bom, boa noite a todos. O Clepul, designação, enfim, sigla, que designa um Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, já conhecido de todos vós, porque, dentre outras qualidades, tem tido a de se fraternizar, de se irmanar a instituições e plataformas de diálogo como o MIL na persecução dos seus objetivos e nas suas realizações. O Clepul tem tido, de há uns anos a esta parte, o cuidado de tentar homenagear os mestres. É uma dívida que a cultura portuguesa tem e que nós, no caso do Pinheiranda Gomes, temos porque connosco também tem colaborado. Portanto, basicamente, o espantoso trabalho de levantamento de informação, de hermenêutica da cultura, da literatura, da história, da filosofia, todo o seu trabalho em ensinar-nos o que é que nós somos, na sua lição, na sua visão, mas de um modo extremamente informado, faz de nós duplamente devedores, faz de nós devedores enquanto gerações que dele temos recebido as lições e enquanto pessoas que têm tido o privilégio de contar com a colaboração sempre generosa, sempre pronta, em iniciativas que temos vindo a promover. Por esses dois motivos, bem-aja, e por esses dois motivos lhe damos e atribuímos a medalha de mérito cultural, que é uma forma de assinalar o nosso apreço, a nossa admiração e o nosso louvor pela obra que tem desencadeado, que tem feito, que tem desenvolvido e que gostaríamos que continuasse a partilhar connosco. Bem, eu queria agradecer bastante às duas instituições, ao Clepul e ao MIL, portanto, à professora Anabela Rita, ao professor José Eduardo Franco, ao professor Renato Epifânio, terem pedido para falar sobre a obra de Pinheiranda Gomes, porque, de facto, se há alguma pessoa que eu admiro fortemente em Portugal pela sua capacidade de persistência de remar contra a maré, é mais do que um, mas uma dessas pessoas é de certeza o Pinheiranda Gomes. O Pinheiranda Gomes nasceu em Quadrasais. Quadrasais, segundo eu sei, nunca lá fui, mas tive a oportunidade de ler um romance de Manuel da Silva Ramos, que é As Três Vidas, ou Três Retratos ao Espelho, Três Vidas ao Espelho. Quadrasais é uma terra de contrabandistas.
E eu olho para o Pinheiro Anda Gomes exatamente como um contrabandista. Mas eu já explico. Não se ofende. Teor cultural. É um contrabandista de teor cultural, contrabandista do pensamento. Ele nunca teve uma casa, digamos assim. Isto é muito importante, porque não é o primeiro, como sabem, Cristo também nunca teve uma casa ou um sítio onde reclinar a cabeça, como ele dizia. E o Pinheiranda acontece exatamente o mesmo. Portanto, ele é um contrabandista do pensamento teológico, tem vários livros sobre a teologia, não vou agora ler todos os livros que ele tem, e sobretudo livros de reflexão sobre questões teológicas e sobre questões, portanto, ligadas a Deus. Ele faz esse contrabando do pensamento teológico para o pensamento profano. E faz ao contrário, fala ao contrário, do pensamento profano, das festas, dos rituais, das suas romarias da sua terra, que ele fez. Tem vários estudos sobre quadrasais, vários estudos sobre aspectos culturais do Distrito da Guarda, justamente para o lado religioso. Mas também tem um pensamento, bastantes estudos sobre a questão filosófica e faz, digamos assim, o contrabando de temas académicos, que é a história da filosofia, que é, por natureza, um tema académico, não é? Um tema universitário. Ele, que não é um universitário ou um académico encartado, é como se costuma dizer, habitualmente um autodidata. Ele faz o contrabando de fora dos muros da universidade para dentro dos muros da universidade. Mas utiliza métodos universitários, por vezes não utiliza, e, portanto, é como, digamos assim, faz o contrabando do pensamento de um lado para o outro dos diversos campos. Estava tentado, agora que me lembrei, além de contrabandista, chamar-lhe funambulista também. Porque o funâmbulo é aquele que, entre duas torres, dois edifícios, percorre através de uma linha relativamente fina. Uma linha, antigamente, era uma corda, hoje é um fio de aço, mas é um fio de aço muito fino. E ele consegue, o funâmbulo tem que se equilibrar nessa linha para partir de um lado para chegar ao outro. Justamente este é o retrato, seja de contrabandista, seja de funambulista, o retrato da obra de Pinheiranda Gomes. E que é uma obra notável, como já foi aqui dito, e é uma obra que foi feita remando contra a maré, porque quem é contrabandista tem um grande adversário, que são os guardas fiscais. E como sabem, a Igreja tem fortes guardas fiscais, mas a Universidade também tem fortes guardas fiscais. Cada um defende a sua tradição. E tem de ter, quer dizer, tem de ter. Portanto, não pode deixar de ter, porque a Igreja tem uma tradição, a Universidade tem uma tradição, a Igreja tem um legado, a Universidade tem um legado, a Igreja tem métodos de liturgia, etc. A Universidade tem metodologias de investigação e, portanto, todas estas instituições cristalizadas têm guardas fiscais. Não há pior inimigo do contrabandista que o guarda fiscal, como sabem, desde pelo menos há 300, 400 anos. E o problema é que os guardas fiscais às vezes são cruéis, não é? Prendem as pessoas e levam-nas para a cadeia. E já quiseram fazer várias vezes, quiseram levar o Pinheiranda Gomes para a cadeia várias vezes, seja a Universidade, seja a Igreja. Mas, enfim, ele remou sempre contra a maré, escreveu sempre livremente e hoje, como sabem, já foi homenageado tanto pela Igreja quanto o Clerpool, agora, que é uma instituição da Universidade, e outras instituições seguirão, estão em momento de homenagem. Quer dizer que ele conseguiu levar a água ao seu moinho. Não é por acaso que é um beirão que nunca desiste e que levam sempre a água ao seu moinho. Neste sentido, e não podia deixar de ser assim,
Porque mesmo que a Igreja o não quisesse, mesmo que a Universidade o não quisesse, a obra dele já se impôs. Portanto, ao fim e ao cabo, estas homenagens não vêm tardias, não vêm tardias. Habitualmente em Portugal, antigamente vinham sempre muito tarde, agora já não tanto. Não vêm tardias, mas vêm no momento certo. Às vezes, quando vêm mais cedo, são motivadoras. Quando vêm muito tarde, são repousantes. Então, há uma serenidade à pessoa que olha para trás e valeu a pena. Valeu a pena fazer os 3 volumes da história da filosofia portuguesa, que o Pinharanda fez. Valeu a pena fazer os 6 volumes do pensamento português, ao longo de 30 anos, mais ou menos. Valeu a pena fazer aquela arqueologia toda de imensos homens participantes na vida do pensamento em Portugal, que eu nem os sei, eu tenho aqui escrito, mas eu nem sei, e que ele vai descobrir, eu nem sei bem aonde, mas ele descobre. Joaquim Alves da Hora, João de São Tomás, o Samuel da Silva, o João Lourenço, Insuelas, o Prudêncio Quintino Garcia, o Francisco Rendeiro, o Pereira de Freitas, são tudo autores que Pinharanda Gomes resgatou da memória cultural e fez artigos separatas, artigos em revista que depois apareceram em separado. Nesse sentido, e sempre com uma humildade normal do beirão, que até que chega mostarda ao nariz, é sempre muito humilde. Nunca vi com mostarda no nariz, portanto não sei, mas pelo menos sempre entrava na biblioteca, quando se viu uma nuvem de fumo ao longe, já sabia que era o professor Pinheiro, o professor, não é? Faltou uma boca para a verdade. É o grande mestre. É o mestre Pinharanda Gomes. Agora já não se pode fumar. Já me têm chamado muitos nomes. já não se pode fumar, mas antigamente era sempre, era ao longe, era uma carequinha pequenina, que era o João Augusto de França. E do outro lado era uma nuvem de fumo, que era o Pinharanda Gomes. Bem, no artigo que eu escrevi sobre ele, chamei-lhe o Peregrino de Deus. Penso que o Peregrino de Deus na filosofia, não é? O Peregrino de Deus, e este artigo é sobre filosofia, mas o Peregrino de Deus dentro da filosofia. Ou seja, para Pinharanda Gomes, fazendo jus à tradição portuguesa, a filosofia entronca sempre na teologia. E, portanto, não há filosofia sem teologia. E a teologia realiza-se, digamos assim, na filosofia. É uma tese tradicional da história da filosofia e, sobretudo, da filosofia em Portugal. E, neste sentido, continua a ser à mesma um funambulista e um contrabandista, porque faz, e muito bem, estas relações entre a filosofia e a teologia, mostrando em diversos livros que a filosofia só pode ter uma cúpula unificadora e uma síntese unificadora também, se essa cúpula, essa síntese for Deus, e se esse Deus se evidenciar não ao modo tomista, digamos assim, como racionalidade, em que o homem consegue racionalmente demonstrar a sua essência e existência, mas pairando sobre as nossas vidas como o verdadeiro mistério da vida. Pairando sobre as nossas vidas como o verdadeiro mistério da vida. Nesse sentido, eu tomei aqui nota de cinco teses de Pinharanda Gomes, que são teses por ele defendidas ao longo dos diversos livros, que é justamente a primeira é o espírito é superior à matéria. A segunda, a alma é superior ao corpo. Eu sei que isto não é original. O que é original é a concatenação de todas estas teses numa busca existencial de Deus, que é o que eu queria dizer com o peregrino. Primeiro, o espírito é superior à matéria. A segundo, a alma é superior ao corpo. Terceiro, a transcendência é superior à imanência.
Quarta, a metafísica é superior à positividade empírica, à existencialidade empírica. Finalmente, Deus supera e subsiste sempre para além de qualquer tipo de idolatria que queiram fazer dele. Ora, estas são 5 teses que estão, não há nenhum livro diretamente que o Guimarães Gomes diga isso, mas estão subjacentes a todo o seu pensamento. E por isso, quem defendeu o espírito é superior à matéria, a alma ao corpo, a transcendência à imanência, metafísica ao materialismo empírico, digamos assim, ao sensualismo, e Deus subsiste para além da idolatria, acaba sempre por ter os tais guardas fiscais, ou inimigos, digamos assim, desculpem, adversários, pensam que têm inimigos, é adversários, e os seus adversários são, evidentemente, o racionalismo, que ele também vai respondendo, aliás, todo o beirão gosta sempre de uma boa polémica, portanto, é o racionalismo e o positivismo, que são as duas fases que a filosofia em Portugal, contra as quais lutou, e nos últimos tempos, o modernismo. Desde que entramos na Europa, o modernismo aparece com aquela nova fase, tanto se pode chamar modernismo, como pós-modernismo, como hedonismo, como estruturalismo, como etc, etc, etc. Ora, nesse sentido, o último livro dele, pelo menos que eu conheça, possivelmente haverá... É o último, não é? Pronto. Trouxe o último livro dele. O mais recente. Não dá, o mais recente, não é o último. Não é o último. Desculpem, isto é uma maneira de falar. Não é o último, é o mais recente. Não dava para trazer tudo para aqui. Portanto, trouxe o último, que é uma pessoa com, é uma síntese do seu pensamento aplicado, digamos assim, do seu pensamento teológico e filosófico, aplicado à questão da Europa, que é a alma cristã da Europa, portanto, se porventura não o tem, é de uma leitura absolutamente necessária, nem que seja para o contradizer. Também estas leituras contraditórias, digamos assim, às vezes são absolutamente necessárias. E ele define, tinha posto aqui, nesta parte, define Portugal hoje, Portugal e a Europa, mas como estamos em Portugal, falamos mais de Portugal, como uma sociedade cristã sem Deus. Ou, como ele diz aqui, exatamente, um paradoxo, mas um paradoxo com muito sentido. Como sabem, os paradoxos têm essa virtualidade de dar sentido, de condensar sentidos. Hoje vive-se em Portugal, ou na Europa, um cristianismo ateu. Era justamente assim que eu queria mostrar como este cristianismo ateu, ou este cristianismo sem Deus, penso que é um retrato muito fiel do que se passa hoje na Europa. Todas as nossas costelas, o nosso humus, as nossas bases culturais são cristãs. Mas de Cristo ninguém liga. As pessoas que ligam mais a Cristo são as crianças, porque sabem que no Natal vão receber presentes. Portanto, é um ligar interesseiro, muito interesseiro. E o Cristo foi substituído, o menino foi substituído pelo Pai Natal da Coca-Cola, ao fim e ao cabo. Portanto, esta expressão que aqui da página 55, um cristianismo ateu, acho que é muito forte. Por outro lado, os 10 mandamentos são, ao fim e ao cabo, a base da nossa civilização. Não só da nossa cultura, como também da nossa civilização, como sabem. E não há outra. Podemos estar zangados com ela, com esta Europa, mas não há outra Europa, não há outra civilização neste momento. E para existir outra, não será de certeza melhor do que aquela que estamos assistindo, de certo modo, à morte. Portanto, eu aconselhava imenso a leitura
deste livro, que é simultaneamente historiográfico, filosófico, teológico, cultural, social, uma espécie de balanço, um balanço onde aparece algum sangue, indubitavelmente, porque a pessoa que escreve isto, que a Europa é hoje um cristianismo ateu, é uma pessoa que está revoltada contra isso, está indignada, digamos assim. E por isso não há aqui, como Beirão que é, não há aqui palavras doces, há até algumas palavras duras. Portanto, não sei, penso que, para finalizar, não podia haver uma melhor homenagem, digamos assim, não só as próprias instituições que o homenageiam, o Claypool, portanto, o Mill, ficam honradas e ganham prestígio e mérito para homenagear uma pessoa como o Pinheiro Anda Gomes. Portanto, a homenagem aqui tem como é que se diz? É recíproca. Portanto, as instituições homenageiam alguém e o honram, e é devida homenagem, como já disse, mas a pessoa que homenageiam, por sua vez, só pela sua obra e pelo seu nome, já é uma homenagem para as duas instituições também. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos, estimados amigos, membros da mesa, direção do Claypool, professor Anabela Rita, professor Miguel Vial, Sr. Presidente do Movimento Mil, Renato Epifânio, e sou de maneira especial e calorosa o Sr. José Pinheiro Anda Gomes, nosso querido homenageado, que aceitou humildemente vir aqui estar connosco, muito nos honra. Ora bem, umas palavras só para assinalar este momento, que a mim me diz muito, e agradeço muito aos meus colegas de direção do Claypool o facto de terem aceitado este desafio de homenagear o homem que, não querendo ser homenageado, o merece. Porque há muitos que querem ser homenageados e não o merecem. Neste caso, eu só que nunca quis, até me escreveu a dizer que não queria, para eu não fazer isso, não ia ficar a andar comigo, mas é daquelas pessoas que não querendo, essas é que merecem, e portanto é com muito gosto que estamos cá. E estamos cá por dever e por prazer. Há homenagens que se faz por dever, mas esta fazemos por dever e por prazer. Porque nós conhecemos a dimensão da obra de Pinheiro Anda Gomes, e nós não só usufruímos da obra, mas também da pessoa ao longo destes anos, e eu pessoalmente e os meus colegas aprendemos a admirá-lo como aquilo que já que hoje é o dia em que chama nome às pessoas e à sua obra, isto é, damos epítetos, eu gostava de classificar o Sr. Pinheiro Anda Gomes como mineiro da cultura. Mineiro da cultura. Exatamente. E é um mineiro da cultura porque, de uma forma escondida, durante a vida inteira, por amor à cultura verdadeiramente, e não para conquistar cargos académicos, nem prestígio, nem para subir a carreira, fazendo apenas nos tempos livres, porque a profissão dele era outra, ia, por amor a essa cultura, investigando aqueles lugares escondidos, tirando títulos de ouro que ninguém conhece, e depois vai partilhando nas suas obras e também com os amigos. E todos usufruímos, não só por aquelas obras de referência, onde todos vão beber, às vezes não reconhecendo, e muitos académicos que depois têm vergonha de fazer o reconhecimento que devem reconhecer, e eu lamento isso, e por isso nós quisemos, como instituição, contrariar estas tendências que há em Portugal, em que muitos académicos estão nas suas alturas hierárquicas e catedráticas, olham para o homem que não tem títulos académicos, não tem carreira académica, nunca sentou nos bancos da universidade, mas tem uma obra que é digna de estar à altura de muitas obras que são escritas com grandes títulos académicos. E, portanto, isso é notável. O Pinheiro Anda Gomes é quase um milagre da cultura portuguesa, que, mais uma vez digo, de uma forma voluntária, nos tempos livres,
para além da sua profissão habitual de onde ganhava a vida, ia servir a cultura, escondido como mineiro, nos bancos, nas cadeiras dos arquivos, das bibliotecas, as mais recônditas de Portugal e da Europa. E a nós vai-nos dando essas pepitas que vai encontrando esforçadamente nessas minas escondidas. E, portanto, isto é algo que nós não podíamos... Se nós, como geração mais nova, que usufruímos e que bebemos do homem assim, se não homenageássemos, estávamos a cometer um verdadeiro crime de lesa cultura. E, portanto, é por isso que hoje estamos aqui com muito gosto. Eu vou contar casos simples que mostram... além de... Eu, pessoalmente, sempre que ia à Biblioteca Nacional, sempre convia com Pinheiro Anda Gomes, estava sempre a aprender, em cada conversa, no meio de um cigarro, quando estava a fazer a minha tese de doutoramento, o senhor me dizia, olha, não se esqueça daquele autor e daquele, etc. E às vezes mandava-me por carta, olha, esta bibliografia e aquela, coisas que nem os meus supremos orientadores sabiam. E eles, desinteressadamente, mandavam aquelas cartas para casa, ou datilografadas ou escritas com a sua letra, e ia partilhando o seu saber que ia encontrando e com quem precisava em termos académicos, sendo não ele académico. Eu achei isso de uma generosidade incrível. Mesmo ainda recentemente, eu publiquei com colegas meus um livro que ofereci, e qual não eu espero que receba uma carta em casa, primeiro a elogiar o livro e depois a dizer, olha, não se esqueça daquele autor, daquele outro, uma segunda edição, isso é o que acontece editar, exatamente. E eu disse, nunca vou falar destes autores, nunca vou falar, isto é extraordinário. Como é que este homem, que não tem computadores, não tem internet, etc., sabe destas coisas todas? Portanto, temos cá entre nós um sábio que tem um capital de saber que pouca gente sabe, pouca gente tem, e que ele vai difundindo felizmente nos livros, vai partilhando com os amigos, e portanto, só este gesto, para além da grandeza da sua obra, é de facto admirável. É admirável como sábio e como homem detentor desta atitude generosa do ponto de vista da partilha do seu saber. E portanto é com muito gosto que hoje aqui estamos e que nos associamos calorosamente a esta homenagem, que é uma forma de reconhecer, de uma forma sentida, a quem muito devemos. E também é uma forma também de alentar as novas gerações que estão no caminho da investigação, que vale a pena investigar e que vale a pena seguir este exemplo. Que estes são os grandes valores que fazem a grandeza de uma cultura, a grandeza de um povo e também as grandezas das instituições com quem uma figura como Pinheiro Anda Gomes se relaciona. Muito obrigado e muito boa tarde. Bom, eu, antes de mais, gostaria de fazer minhas as palavras que acabaram de ouvir, em particular do meu colega João Eduardo Franco, que é um dos colegas no mestrado, e queria dar conta de uma carta endereçada ao reitor da Universidade de Lisboa, que vai ser entregue muito em breve. Eu passarei a ler, a carta por si só é esclarecedora. Ao longo de meio século, Josué Pinheiro Anda Gomes produziu uma obra ímpar, pela sua extensão e qualidade, no domínio da historiografia do pensamento português, como é reconhecido por todos aqueles que se dedicam ao estudo da nossa reflexão filosófica multissecular. Desde a introdução à história da filosofia portuguesa, 67, dos 7 volumes da série Pensamento Português, 69-93, de A Teodiceia Portuguesa Contemporânea, 74, A Filosofia Tomista em Portugal, 78, ou dos 3 volumes da pioneira História da Filosofia Portuguesa, 81, 83 e 91, em que, pela primeira vez, a contribuição hebraica e árabe para a constituição de uma tradição especulativa autónoma foram consideradas global e sistematicamente, até ao volume sobre os colimbricenses, 92 e 2005, aos estudos dedicados à Escola Portuense, 2005, ou à sua valiosa colaboração em diversos volumes da História do Pensamento Filosófico Português, dirigida pelo professor Pedro Calafate, a obra historiográfica de Pinheiro Anda Gomes, e muitos mais títulos poderiam ser aqui referidos, como todos sabemos,
tem-se caracterizado pela seriedade intelectual, pelo rigor hermenêutico, pela lúcida compreensão reflexiva de obras, autores e correntes, pela clareza expositiva e qualidade literária, que fazem dela um marco essencial nos estudos contemporâneos da nossa história filosófica. Ao mesmo tempo, não deixou Pinheiro Anda Gomes de realizar significativa obra especulativa própria, em livros e ensaios como Exercício da Morte, 64, Peregrinação do Absoluto, 65, Teoria do Pão e da Palavra, 1973, Pensamento e Movimento, 1974, ou Saudade ou do Mesmo e do Outro, 1976. Por outro lado, são ainda merecedoras de referência a sua continuada contribuição para o estudo da história e da etnografia da sua região natal e os importantes trabalhos que produziu no domínio da história da reflexão teológica portuguesa e da história eclesiástica do nosso país. Pelo valor e extensão da obra até hoje realizada por Pinheiro Anda Gomes, nestes vários campos do conhecimento, em particular na área da reflexão e da historiografia filosóficas, consideram os signatários desta carta, que eu depois irei referir, consideram ser ele merecedor de que a Universidade de Lisboa, e daí que esta carta seja endereçada ao Reitor da Universidade de Lisboa, em reconhecimento do alto mérito científico dos seus trabalhos, lhe confira o título de doutor honoris causa em filosofia. Esta carta tem como primeiros subscritores o professor António Brás Teixeira, que aliás foi o redator da mesma, o professor Fernando Cristóvão e o professor Manuel Ferreira Patrício, e foi, entretanto, subscrita, a lista não está fechada, mas passo a enunciar os nomes das pessoas que já subscreveram esta carta. O professor Afonso Rocha, da Universidade Católica Portuguesa, enfim, vou deixar os títulos, Ana Paula Loureiro, do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, o Ângelo Alves, da Universidade Católica Portuguesa, o professor Manuel Rita, aqui presente, António Cândido Franco, António Costa, também da Universidade Católica Portuguesa, António Gé de Brito, da Universidade do Porto, Arnaldo Pinho, da Universidade Católica Portuguesa, Celeste Natário, da Universidade do Porto, Celso Carminati, da Universidade Estadual de Santa Catarina, aqui presente, Clara Calheiros, da Universidade do Minho, Cristiana Abranches Sobral, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Ignácio Polido Serrano, Universidade de Alcalá de Henares, Isabel Moran Cabanas, Universidade de Santiago de Compostela, Januário Trugal Ferreira, conhecido Bispo das Forças Armadas, João Bigode Chorão, também aqui presente, Joaquim Domingos, do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, José Eduardo Franco, José Carlos Chabra Pereira, da Universidade de Coimbra, Luís Araújo, da Universidade do Porto, Luís Garcia Souto, da Universidade de Santiago de Compostela, Luís Manuel Bernardo, da Universidade Nova de Lisboa, Manuel Quente Pimentel, da Universidade Católica Portuguesa, o Bispo do Porto, Manuel Clemente, Manuel Gama, da Universidade do Minho, Margarida Simões, da Universidade Nova de Lisboa, Maria Nunes Xavier, da Universidade de Lisboa, também aqui presente, Maria Lourdes Chirgado Ganho, da Universidade Católica Portuguesa, Maria Manuela Brito Martins, também da Universidade Católica Portuguesa, Mário Bigode Chorão, Miguel Real, Norberto da Labrida, da Universidade Estadual de Santa Catarina, Paulo da Assunção, da Universidade de São Judas de Tadeu, Paulo Borges, da Universidade de Lisboa, Paulo Ferreira da Cunha, da Universidade do Porto, eu próprio, Rodrigo Sobral Cunha, do Instituto de Arte e Design, Rui Carita, da Universidade da Madeira, Samuel Dimas, da Universidade Católica Portuguesa, Teresa Dugos, do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, Teresa Pinheiro, Universidade de Chemnitz e Valmir Muraro, Universidade Federal de Santa Catarina. São cerca de 40 nomes, poderiam ser facilmente 400 ou mesmo 4.000, se nós quiséssemos, enfim, arranjar, ou primar pela quantidade a nível de subscrições. Não foi essa a nossa intenção, até porque eu acho que esta proposta vale por si,
Se tivesse apenas um subscritor, já seria, a nosso ver, uma causa com justificação. Esta carta, como eu disse, será entregue muito em breve ao reitor da Universidade de Lisboa, pessoa que já manifestou abertura para concretizar este nosso intento, e a esse respeito também não posso deixar de assinalar que este é um processo que já teve várias etapas e eu próprio estive envolvido nele. Eu próprio, a certa altura, achei que não valeria a pena concretizá-lo, tais os obstáculos, mas mais recentemente abriu-se uma porta, pelo menos entreabriu-se, e foi o José Eduardo Franco, queria também dizê-lo publicamente, a pessoa que, com o seu proverbial voluntarismo e energia, conseguiu de facto abrir essa porta, e esperemos todos que esta proposta, que é muito justa, se concretize. Não porque, retomando as palavras há pouco ditas, não porque o Pinheiro Anda Gomes tenha reclamado o que quer que seja, pelo contrário, ele tem-nos dito que não quer esta homenagem, mas, como disse o Miguel Real, muito justamente, esta é uma homenagem que honra desde logo a Universidade de Lisboa, que honra a Academia Portuguesa, por extensão. As universidades têm a obrigação cultural e cívica de homenagear os seus melhores no âmbito de cada sociedade, de cada comunidade, e isso deve ser feito em vida, e muito poucas pessoas que merecerão mais essa distinção do que o Pinheiro Anda Gomes. E daí esta nossa iniciativa, a que eu me associo também com muita honra. Muitas outras pessoas gostariam de estar aqui presentes, muitas outras pessoas mandaram mensagens, eu vou apenas referir duas. Uma mensagem do Bispo do Porto, Manuel Clemente, um e-mail que ele enviou também ao reitor, e que será, penso, esta carta. Escreveu ele que, com os meus cumprimentos, junto-me ao pedido de doutoramento honoris causa em Filosofia de Josué Pinheiro Anda Gomes, inteiramente justificado pela sua vasta e importantíssima obra de investigação, valorização e séria divulgação da filosofia e do pensamento portugueses, ao longo de várias e produtivas décadas de trabalho. Posso dizer, sem exagero, que a obra de Pinheiro Anda Gomes permite-nos ter hoje uma visão geral e particular sobre essas temáticas que de modo algum teríamos sem ela. Com toda a admiração e respeito, Manuel Clemente, Bispo do Porto. E, finalmente, uma mensagem que me chegou ontem mesmo do nosso comum amigo Eduardo Aroso, Coimbra, que não pode estar presente, e que escreveu, agradecendo a Renata Epifânio a sua generosa condição de, neste caso, ser mensageiro destas breves palavras, saúde de todos os presentes, e, com vossa permissão, envio um muito cordial abraço de amizade e admiração a Pinheiro Anda Gomes, figura altaneira da cultura portuguesa, servidor da Portugalidade, pensador e escritor, que tem erguido padrões de referência ao longo dos anos. Deste seu amigo e admirador, que muito tem aprendido com a sua obra, um modesto e sentido poema, que, antes de mais, neste dia transborda alegria para quem o escreveu, embora o não possa escutar. Quem faz o que pode, faz o que deve. Façamos fé em outras madrugadas. E o poema que eu vou ler tem por título Aqui me tenho, aqui assim me quero, a Pinheiro Anda Gomes. Visitam-me sombras noturnas. O sol acorda-me antes da hora, e há outras vestidas diurnas que nas praças soltas do delírio trazem o paraíso em cada aurora. Esta é a minha nau, horizonte maior, último e primeiro, o sossego e o desatino, o músculo guerreiro e o sorriso de menino. Aqui me tenho, assim me quero, nas vagas presentes de nevoeiro, isso as redes fortes da esperança, ao convés da alma com escorbuto. Nunca é tarde para seguir a aventura que não cansa. Com sossego e desatino, o músculo guerreiro
e o sorriso de menino. Aqui me tenho, assim me quero, a puxar a outra ponta da corda do destino. Novembro de 2011, Eduardo Barroso. Como devem calcular, desculpem eu entrar logo assim, sem dizer minha não vou gravando mais muito tempo. Tem que expressar peças. Desculpem eu começar já assim, mas como devem calcular, é para mim um momento muito difícil. Se é possível dizer que no espírito de uma pessoa há simultaneamente um ar de júbilo, um espanto de júbilo, mas há também um peso de dor, isso passa-se aqui comigo. Porque eu recebo esta homenagem como uma dádiva vossa, um dom gratuito vosso, mas que eu só posso aceitar como um peso sobre mim. E porquê peso? Porque nunca esteve, nunca, e aqui o adjetivo, o advérbio nunca tem autoridade, nunca esteve no meu horizonte qualquer espécie de distinção ou de titularidade quando me dediquei à escrita. Naturalmente que terei que, de uma forma muito sucinta, dizer-vos, dar alguns tópicos, apenas aqui alguns tópicos, para que possamos compreender melhor que não houve mérito, mas houve, digamos, a procura de uma alma para se construir a si própria. Embora o facto de se ter construído a si própria não ter caído num autodidatismo literalista, porque nunca estive só. Nunca estive só. Estive sempre acompanhado. E já uma vez, umas vezes tive a ocasião de dizer isto que vou dizer, agora, noutras ocasiões, perante pessoas que se queixavam de estarem sós, o meu, digamos, lenitivo foi sempre esta afirmação. Uma alma nunca está só, porque está sempre na presença do seu Criador. Tudo bem. Nunca estamos sós. Podemos estar fisicamente sós, mas espiritualmente nunca estamos só. Há sempre quem esteja a olhar para nós e a interpelar-nos para que nós olhemos para ele. Queria agora, antes de mais nada, dizer aqui o seguinte. Quando eu vim para Lisboa, em 1959, já depois de ter entrado às inspeções e ter ficado livre, vim à procura de vida, porque, por razões diversas, na aldeia, eram por razões, eu não tinha saída. Não tinha saída para a minha vida. E a circunstância da minha tia Isaura, que era tia do meu pai, me ter levado à guarda, onde ela tinha uma farmácia, fez-me entrar, digamos, num percurso de estudos. E eu às vezes penso que este meu amor pela teologia é capaz de ser uma vingança. E vou dizer porquê. Porque em 59, depois de fazer a quarta classe, fui fazer exame de admissão ao seminário. O Seminário Maior da Guarda, para depois entrar no ano seguinte, em outubro, para entrar no seminário em outubro, no Fundão, que era o seminário menor. Mas a verdade é que, embora aprovado nas disciplinas, não fui admitido. Não vou aqui dizer as razões, porque esperem
programas, digamos, podem prender-se com motivos que não são bem aceitos, mas talvez eu possa dar aqui um tópico. Havia a ideia de que a minha família tinha bens disponíveis, o que não correspondia inteiramente à verdade, porque os bens de terras, as terras que havia, só valeriam a pena para pegar isto tudo se fossem vendidas. Então eram vendidas, cada ano vendia-se uma terra, e quando eu chegasse ao livro para padre, já não havia coisa nenhuma. E então, a ideia de eu entrar no seminário, como acontecia com quase a maioria dos estudantes daquela altura, de entrar no seminário como pobre, não pôde verificar-se, porque, evidentemente, a direção do seminário não aceitou que o pedido estivesse fundamentado e não entrei. De onde eu tive que ficar na guarda um ano, sem fazer nada, isto é, a minha tia, que era uma pessoa muito pragmática, arranjou-me forma de eu ir trabalhar para um comércio. E fui marçano, numa loja de modas, numa loja de novidades e de roupas finas para a senhora. Era na Rua do Comércio, junto